Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Nós estamos aqui de volta com a nossa aula e desta feita eu estou aqui bem numa área aberta, né, como você vê, que é a área da minha casa, pela graça de Deus, e um lugar bem harmonizado com a natureza, né? Como você pode ver, tem plantas aqui, ó. E eu fiz isso exatamente de propósito, justamente porque a nossa aula hoje, a aula do curso básico de teologia pelo IBADEP, ela está ligado à vida de alguns profetas, e são exatamente os profetas maiores, essa é a disciplina do curso Profetas Maiores. E nós vamos estar abordando sobre 5 livros que está inserido nos profetas maiores. E aí você já sabe, não precisa explicar, profetas maiores não porque eram melhores do que outros, ou porque galgavam uma posição melhor do que os outros profetas que se consideram profetas menores na classificação dos profetas do Antigo Testamento. Mas é justamente pelo fato de seus escritos serem escritos longos, escritos de muita repercussão no que diz respeito ao contexto, né, dos seus escritos. E por essa razão, por esse motivo, eles são considerados como profetas maiores, certo? Mas essa é a única razão, porque seus escritos são escritos longos. E o outro motivo também, não podemos deixar isso de lado, é o fato de que eles são profetas que transmitem uma mensagem oral, mas também transmitem uma mensagem escrita. Eles registraram os seus escritos. E por falar nisso, eu quero abordar, antes de propriamente falar a respeito dos livros dos profetas que serão mencionados nessa disciplina de profetas maiores, que temos, exemplo, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o livro de Lamentações também, que tem a autoria de Jeremias, e Ezequiel e também Daniel. Esses são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 4 profetas maiores do Antigo Testamento. E é claro, fazendo distinção dos seus livros, porque os seus livros são 5. Jeremias é autor não só do livro de Jeremias, mas também autor de Lamentação. Então, nesse sentido, nós estaremos abordando alguns aspectos gerais dos profetas maiores. E, a princípio, eu quero abordar com você a questão específica do nome, profetas. O que é profeta? A designação, você já sabe, só para a gente lembrar que a designação profeta, ela está ligado à expressão atalaia. E atalaia significa aquele que vigia, aquele que está atento. Atalaia significa aquele que está vigiando uma cidade, aquele que também transmite uma mensagem à cidade. De sorte que a sua mensagem é uma mensagem de alerta, é uma mensagem que transmite um princípio estabelecido com critérios de alguma autoridade, ok? E é claro, esse critério estabelecido pela autoridade é a autoridade soberana de Deus. E é nesse sentido que os atalaias ou os profetas é chamado também de vidente, aquele que revela não só o passado, mas também o presente e o futuro de uma nação. Então, a princípio eu quero destacar a designação do profetas, que você já sabe. Significa vidente, atalaia, aquele separado por Deus para transmitir uma mensagem. Abrindo aqui um parênteses, é importante entender também que quando a gente fala de profeta, nós não estamos falando apenas dos profetas de Deus, porque os pagãos também, os povos vizinhos pagãos, eles também tinham seus profetas, não é? Eles tinham seus profetas, a exemplo de Balaão, né? Balaão era um profeta pagão. Então, os povos vizinhos também, eles também tinham os seus profetas, tanto quanto Deus tinha os seus profetas para transmitir sua mensagem. Mas aqui eu quero abordar um outro aspecto também dos profetas maiores.
Um outro aspecto dos profetas maiores está muito ligado à sua mensagem. A mensagem do profeta estava ligado a duas balanças, né? Numa linguagem figurada. A primeira mensagem que o profeta tinha era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de sentença. O profeta era levantado para lançar uma mensagem de juízo contra o pecado do povo, mas contra também o povo que tomava essa atitude, que consequentemente teria uma consequência do seu pecado. Então, uma das razões do porquê o profeta lançava a mensagem era contra o pecado do povo. Uma outra parte que faz parte dessa balança de mensagem, que aliado à mensagem do juízo que o profeta transmitia, era a mensagem de esperança. O profeta não apenas transmitia uma mensagem de juízo, mas transmitia também uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, até porque Deus não tinha nenhum propósito de destruir o seu povo. Deus tinha um propósito de salvar o seu povo. E nesse sentido, Deus não só transmitia uma mensagem de juízo, mas também transmitia uma palavra de esperança, se assim o povo se arrependesse dos seus pecados. Todavia, nós ainda concluindo esse aspecto, nós vamos perceber que o profeta não era designado apenas para transmitir uma mensagem apenas para o povo de Israel. Eu falei na aula anterior sobre 4 pontos específicos a respeito dos profetas maiores. E o primeiro ponto que nós abordamos para ter uma compreensão, não uma compreensão humana, não uma compreensão de uma interpretação humanamente falando, mas uma compreensão de uma interpretação bíblica, é necessário compreender, ou para compreender os profetas maiores, é imprescindível que eu e você não saibamos 4 pontos importantes. Primeiro, quem profetizou? Então, saber quem profetizou é algo imprescindível para você conhecer as profecias do Antigo Testamento. Segundo lugar, para quem o profeta profetizou? Para quem o profeta profetizou? Então, isso é importante saber para quem foi. A princípio, é importante entender que as profecias lançadas pelos profetas, eles não eram lançadas apenas para o povo de Israel. Até porque Israel foi dividido. Após a morte de Salomão, Israel se dividiu em nação do norte e a nação do sul. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte. Nós temos aí uma expressão significativa dessa divisão. Reino do norte ficou Israel e Reino do sul o povo de Judá. Como capital, Israel tem Samaria e como capital, Judá tem Jerusalém. E ambas as partes, nesse sentido, ficaram distintos como povos adoradores, no contexto da religião. Por quê? Porque no contexto da religião, Judá, não é? Eles não viveram a mesma realidade de Israel. Jeroboão, que ficou com uma parte maior, com as 10 tribos, e, por sua vez, estabeleceu um templo de adoração em Samaria, cujo o templo não era o templo de Jerusalém, mas era um outro templo. Ele estabeleceu também algumas regras de vida, de culto cerimonial. E isso contrariou os princípios que já tinham sido estabelecidos, princípios de culto cerimonial em Jerusalém. Nesse sentido, eles se tornaram povos distintos, povos que se desviaram da vontade do Senhor. Então, é importante saber para quem foi enviada a mensagem. Volta e meia, se nós não prestarmos atenção, a mensagem é transmitida não é para apenas Israel, mas às vezes o profeta transmite a mensagem para Judá. E às vezes não é para Judá, às vezes é para Israel. De sorte que essas mensagens proféticas, elas não se resumem apenas ao povo judeu, né? Descendente de Israel, descendente de Abraão, melhor falando, que é Israel e Judá, mas também a povos pagãos. Os profetas também eram enviados suas mensagens aos povos pagãos, né? É exemplo de
Jeremias, exemplo de Ezequiel. Isso vamos ver com detalhe mais à frente. Mas esse terceiro ponto é importante. Nós observarmos para que, ou qual a razão do profeta transmitir essa mensagem. Qual a razão do profeta transmitir a mensagem? Por que o profeta está transmitindo a mensagem? Qual o motivo dele transferir essa mensagem de esperança, ou mensagem de julgamento, ou de juízo? Então, saber para quê, qual a razão e o motivo do profeta transmitir a mensagem é algo imprescindível para você compreender as profecias do Antigo Testamento. E em última instância, quarto ponto, nós temos aí algo que nós já falamos na aula anterior. Nós precisamos entender, buscar saber em que contexto o profeta está profetizando, qual é o cenário que o povo está vivenciando. Não só o povo, mas o profeta também, que está sendo usado por Deus para transmitir a mensagem. Qual o cenário em que essa profecia ela foi lançada? Então, aqui a gente conclui rapidinho esses 4 aspectos que nos faz entender melhor as profecias do Antigo Testamento. Mas, como eu disse, estamos falando sobre alguns aspectos dos profetas maiores. E é importante entender que o profeta era designado por Deus não apenas ao povo de descendente de Abraão, Israel e Judá, mas aos povos vizinhos também. Os profetas eram enviados aos povos vizinhos. Um outro aspecto importante é que esses profetas não eram limitados na sua mensagem. Eles não transmitiam uma mensagem que estava ligada apenas ao culto, apenas à cerimônia religiosa. Eles transmitiam uma mensagem que estava muito ligado a todos os aspectos. Se o povo estava passando por um problema político, então a mensagem era direcionada a essa questão política. Se o povo estava vivendo uma crise de cerimônia de culto, ou seja, contrariando os critérios do culto, a mensagem era direcionada nesse aspecto do culto. Então, não existia nenhuma área que o profeta não pudesse tratar como uma autoridade estabelecida por Deus naquele lugar, naquele tempo e para aquele determinado povo. Então, isso é muito importante para que possamos compreender com clareza as mensagens proféticas do Antigo Testamento. Algo muito importante, inclusive eu estou aqui de propósito, na frente da minha residência, mostrando a você essa área bem natural, porque isso era um aspecto especialmente da vida do profeta Isaías. Isaías, ele usava o seu convívio natural, porque ele vivia muito numa área urbanizada, rural, como eu estou aqui agora, né? Que traz um aspecto rural, de planta, né? Então, essa era a realidade do profeta Isaías. E a maioria das suas profecias estão muito ligadas a esse tipo de linguagem. Ele usava a linguagem da figueira, a linguagem da videira, a linguagem de árvores, não é? É exemplo do profeta Ezequiel, lá no capítulo 47, quando ele tem uma visão que ele não consegue atravessar o rio, que numa visão esse rio é crescente, vai crescendo, até chegar ao ponto de ele não poder atravessar, e o varão que é representado pela pessoa de Jesus, é como uma teofania, né, de Deus. Então, ele leva ele de volta, por ele não poder atravessar o rio, leva ele de volta para a extremidade do rio e pergunta o que ele está vendo. E ele vai dizer: eu vejo muitas árvores que estão do outro lado. Então você vai observar que essas árvores têm uma mensagem bíblica a respeito do povo judeu, a respeito de uma revelação que Deus está querendo trazer para o povo. Então não só Isaías, mas o profeta Ezequiel e outros também vão usar figuras de linguagem para melhor transmitir a mensagem profética, de maneira que o povo pudesse entender e interpretar o que era que Deus estava querendo dizer e falar acerca daquela mensagem, tá certo?
Existe também um outro aspecto muito importante que Deus usava para transmitir a mensagem. É que Deus usava muitas vezes a própria vida do profeta para levar uma mensagem ao povo judeu. Por exemplo, quando Deus queria transmitir uma mensagem usando a vida do próprio profeta, a exemplo de Jeremias, certa feita ele chegou para Jeremias e disse: Jeremias, vá a uma loja, compre um vaso e chegue no meio da cidade, chame os anciãos, ou seja, chame as autoridades políticas, que eram as autoridades da época, e quebre o vaso no meio da cidade. E aí o povo, quando perguntar por que você está fazendo isso, Jeremias, você vai dizer a eles: o Senhor, assim como me mandou quebrar esse vaso, manda dizer que vocês também serão quebrados por ele. Então você vai observar que Deus usa uma ilustração a respeito da vida do próprio profeta, com o próprio profeta, para transmitir uma mensagem. De outra feita, Deus mandou o profeta Jeremias pegar o seu cinto de couro, um cinto de couro que estava sobre a sua cintura, e esconder numa rocha. E com o tempo esse cinto apodreceu. Deus de novo mandou o profeta buscar esse cinto, colocar sobre a sua cintura e caminhar no meio da cidade. Quando isso acontece, o profeta pergunta por que ele está com esse cinto podre na cintura. O Senhor manda dizer: esse cinto podre que está na sua cintura é a vergonha que eu estou sentindo do meu povo por transgredir a minha palavra. Porque um cinto era um símbolo de honra para o profeta. E como Deus queria que o profeta sentisse o que ele estava sentindo, e que essa lição pudesse ser transmitida através da vida do profeta, Deus manda o profeta colocar um cinto podre, ou seja, a sua própria vergonha sobre a sua própria vida. E isso fazia o profeta sentir a vergonha que Deus estava sentindo diante dos muitos pecados do povo. Então, são aspectos importantes que nós precisamos entender quando Deus estava desejando transmitir uma mensagem usando a vida do próprio profeta. Um outro exemplo bem claro é a vida do profeta Oséias. Deus manda Oséias buscar uma mulher num prostíbulo e se casar com ela. E quando Deus manda fazer isso, Deus está justamente fazendo uma representação da situação em que se encontra o seu povo Judá, que estão debaixo de pecado, estão se prostituindo. A vida do povo era representado pela vida dessa mulher. Mas o Senhor manda Oséias fazer isto. Oséias casar-se com essa mulher. E o contexto vai dizer que de dia ela ficava com Oséias, mas de noite ela voltava para a vida de prostituta, as noitadas da vida. Deus estava revelando que o povo estava vivendo dessa forma. De dia adorava o Senhor, mas de noite adorava os deuses pagãos. Estava dividido. Deus estava severamente levando a mensagem através da vida do próprio profeta. E as muitas outras mensagens seguidas a respeito disso, você é conhecedor. Mas eu quero ainda me adiantar, dando um outro aspecto a respeito dos profetas maiores. Quando um profeta era levantado por Deus para identificar, para autentificar a sua mensagem, ele usava uma expressão que muitos de nós conhecemos, a exemplo de Isaías. Os primeiros capítulos do profeta Isaías, quando você lê, você vai observar que existe uma expressão muito significativa que ele vai sempre usar: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Essa expressão significa uma mensagem de juízo. Essa expressão significa uma mensagem de julgamento, quando Deus quer usar o profeta para designar uma sentença ou um momento de pecado que eles estão vivendo. Então o profeta leva essa mensagem expressando essa palavra ai. Esse ai é uma expressão de maldição, é uma expressão de condenação. Uma outra expressão que os profetas usavam para designar a autenticidade, a veracidade e a autoridade das suas profecias era: assim diz o Senhor. Ou seja, o que eles estavam falando
era em nome do Senhor. Eles vinham debaixo da autoridade do Senhor. Isso designava e autentificava a veracidade e a autenticidade da sua mensagem. Nós vamos ficar por aqui trazendo esses aspectos muito importantes para a vida do povo e dos profetas. Há algo intrigante ainda que eu quero deixar aqui, nesse aspecto dos profetas, da sua mensagem, da importância de entender qual a razão das suas profecias. Era que o profeta, quando se aproximava do povo para anunciar a palavra, para levar uma profecia, eles levavam o povo a entender que o Senhor era o Senhor único, o único Senhor deles. E eles levavam o povo a entender que eles eram o único povo de Deus. Havia essa humanização, essa unidade, essa unificação de mensagem. Ao mesmo tempo que eles revelavam o Senhor como o único Deus desse povo, eles revelavam também esse povo como o único povo do Senhor. E deveria obedecer, e deveria se submeter à mensagem do Senhor. E, dentre outros aspectos, nós vamos finalizando aqui. Que Deus abençoe você. Que você possa ter atentado para essas observações que são muito importantes, para termos uma compreensão clara desses profetas, e não só dos profetas, mas do ministério profético que eles exerciam. Ok? Grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.